Olá, gente, vamos lá para mais uma aula de genética humana sobre ciclo celular comigo, professora Elvia. Antes de a gente falar propriamente do ciclo celular, é necessário que a gente entenda aí algumas estruturas, como por exemplo os cromossomos. Os cromossomos são estruturas filamentosas localizadas no interior, do núcleo das células, e o termo cromossomo significa cor e corpo. E aí, o que é que contém nesses cromossomos, O que é que existe nesses cromossomos? Existe material genético, ou seja, DNA. Então, neles contém os genes, que são os transmissores das características hereditárias, assim como esse DNA ele está enovelado aqui em proteínas. Quem são essas proteínas? Essas proteínas elas são chamadas de histonas e são a estrutura molecular dos nossos cromossomos. Tem aquelas histonas que funcionam como presilhas e tem aquelas histonas que são chamadas de octâmero, ou seja, são 8 histonas que estão unidas para que o material genético vá se enrolando nelas. E o DNA e as proteínas histonas formam o que a gente conhece como cromatina. E aqui a gente tem os níveis de organização da cromatina. Então, desde a fase aqui do cromossomo, aqui a gente tem ele se desenrolando, formando aqui pequenas alças, e aqui a gente consegue observar os nucleossomos, ou seja, as estruturas aí que estão, com material genético e proteína. Essas em roxinho, em lilás, quer dizer, são as histonas H2, H3 e H4, e essas em amarelo aqui são as histonas H1. E aí, à medida que ele vai, se desenrolando, a gente consegue observar a dupla hélice do DNA. Isso aqui num cromossomo eucariótico. A gente tem os tipos de cromatina, a eucromatina e heterocromatina. Eucromatina, que sofre o processo normal aí de condensação e descondensação. A região da heterocromatina, que permanece em um estado altamente condensado durante todo o ciclo celular, mesmo durante a intérfase. E aqui a gente consegue observar a região onde estão os telômeros, a região do centrômero e a região onde se localiza a heterocromatina em laranja e a eucromatina em roxo. Nessa outra imagem a gente pode observar uma fotomicrografia mostrando tanto a heterocromatina mais densa e aqui a eucromatina, que um rastro mais fino, que a gente consegue observar uma estrutura aqui bem mais visível e bem mais fina. E aí a estrutura do cromossomo? Primeiro, o cromossomo é uma estrutura filamentosa. O que é que a gente está acostumado a observar? Esse formato aqui de cromossomo, que é um cromossomo que possui duas cromátides irmãs. Ou seja, é um cromossomo que ele está pronto para ser o quê? Para ser dividido. Então, pronto para se tornar duas cromátides no processo de divisão celular. E aqui a gente tem os tipos de cromossomos. No ser humano vai aparecer o submetacêntrico, metacêntrico e acrocêntrico. Esse telocêntrico ele é mais raro, então é aquele cromossomo que a gente vai observar em outras espécies, em outros organismos. Aqui a gente tem a estrutura dos cromossomos quanto ao telômero. Então é uma estrutura, ele tem uma estrutura característica onde tem aí algumas enzimas que utilizam essa região final para inserir aí um molde, utilizar nesse caso um molde de RNA para formar um DNA e conseguir inseri-lo na molécula de DNA, ou seja, dentro do cromossomo. Isso no geral acontece com quem? Com os vírus, os retrovírus que conseguem adentrar no nosso material genético para poder replicar-se. Aqui a gente tem o cariótipo humano, ou seja, nós temos os 23 pares de cromossomos, e aí 22 pares são os cromossomos autossômicos, e um par de cromossomos são os cromossomos sexuais, aquele que determina se é sexo feminino ou masculino. Além disso, nós temos aqui diferentes tamanhos que a gente consegue observar, e aí a gente consegue entender que aqui a gente tem, por exemplo, os metacêntricos, os submetacêntricos e, ao final, os
acrocêntricos, que são aqueles que têm o tamanho dos braços diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem ainda outras definições que precisam ser esclarecidas, como, por exemplo, cromossomos homólogos, cromossomos heterólogos. Quando a gente fala de homólogos, são aqueles que são semelhantes e que têm os mesmos genes. Quando a gente fala em heterólogos, nós nos referimos àqueles que não correspondem. Por mais que ele possa ter um gene ou outro igual, mas estrutura e tamanho são diferentes. É necessário também que a gente relembre alguns conceitos, como, por exemplo, gene, sequência de DNA que produz proteína, locus, posição que o gene ocupa no cromossomo, e alelo, que são os diferentes, as diferentes, na verdade, variações do mesmo gene. Aqui nós temos mais uma imagem de um cariótipo, que nesse caso é utilizando uma hibridização in situ, que a gente consegue ver os cromossomos todos coloridos. E se a gente observar, aqueles que são homólogos, eles têm as mesmas cores, e aqueles que, quando comparados, e são considerados heterólogos, eles são totalmente diferentes. Aqui a gente tem um sistema de classificação convencional de bandas, de bandeamento, onde a gente consegue observar a numeração que é dada aos cromossomos. Aqui a estrutura superior do cromossomo, que é chamada de braço curto, também é chamada de P, e de braço longo, chamada de Q. Que aí a gente consegue observar aqui toda a estrutura deles, e também a gente consegue ver que eles são todos enumerados. E essa numeração é importante para quem trabalha com citogenética. Aqui a gente tem outra classificação, que seria de A a G, onde aqui é a classificação por tamanho de cromossomo. Então, a gente observa que aqueles que são agrupados, por exemplo, em C, são cromossomos que têm basicamente a mesma estrutura. E aí a gente vai para as fases do ciclo celular. O ciclo celular, ele tem aí a mitose e a intérfase. Dentro da intérfase, nós temos o G0, o G1, a fase S e o G2, ou seja, os gaps, G1, G2 e G0. E aqui, na mitose, nós temos a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese, que é a finalização aqui da divisão celular. Para que haja a finalização da divisão celular, é necessário que haja o processo aqui de citocinese, que ele divide o citoplasma e suas organelas em duas células filhas idênticas, nesse caso, para mitose. E aí a gente tem, de fato, a divisão celular, que aí seria a mitose e a meiose. Qual a diferença entre as duas? Que a mitose, ela garante o crescimento dos organismos e a reposição das células mortas, e a meiose, ela inclui aí uma divisão celular para formação dos gametas de organismos de reprodução sexuada. E aqui a gente tem uma visão geral como que fica o cromossomo. Aqui a gente tem o cromossomo, apenas aqui com uma cromátide, que aí seria aquele que está na fase G1. Aqui nós temos o cromossomo com duas cromátides, que seria o cromossomo, nesse caso, que sofreu a síntese. Aqui nós temos ele no G2, que aí ele já está aqui todo formado, pronto para ser dividido em duas cromátides, que são, ou melhor, em uma cromátide só, que aí seriam os cromossomos referentes às células filhas. E aqui a gente tem um processo de mitose. Então, na mitose, ela vai iniciar quando o material genético ele já tiver duplicado. Então, o que é que vai acontecer? Vai iniciar aqui o processo de formação do fuso mitótico. Então, o fuso mitótico ele vai estar indo para os polos. Nesse processo, haverá a condensação, a organização dos cromossomos, e aí eles passarão para o processo de prometáfase, onde eles começam a procurar seus pares, começam a se organizar, e nisso os fusos
mitóticos, eles já estão cada um em um polo. Se a gente observar aqui na metáfase, todos os cromossomos, eles estão alinhados na placa metafásica, ou placa equatorial. E se a gente observar, tem ainda uns filamentos, que são filamentos emitidos aí, tanto pelo microtúbulo, quanto também pelo cinetócoro, onde ele vai aí ter uma afinidade para ir para as regiões aqui dos polos. Isso na metáfase. Na anáfase, haverá aqui a divisão, né, das cromátides, e aí uma divisão que vai ser por igual. Então, se a gente inicia com uma célula com 46 cromossomos, ela vai se dividir aqui as cromátides, então para cada polo irão o quê? Irão, nesse caso, 46 cromátides. E aqui, a gente na telófase, a gente já observa que as cromátides já foram separadas, que elas já estão começando a se organizar, e haverá a formação aqui do suco de clivagem para finalizar o processo de divisão celular, que aí seria, de fato, a citocinese. Essas imagens aqui acima são imagens, né, são micrografias, né, em uma tecnologia que a gente consegue aqui observar, de fato, mais ou menos como que os cromossomos eles conseguem ficar alinhados, e aqui nesse caso alinhados, aqui eles sendo separados e aqui de fato eles sendo divididos. Então a mitose é uma divisão celular, nesse caso equacional, onde começa com 46 cromossomos e finaliza cada célula com 46 cromossomos, e idênticos, né? As duas células filhas serão idênticas à célula que os originou. Aqui a gente tem a meiose, então a meiose tem a meiose 1 e a meiose 2. Então, para que aconteça a meiose 1, né, é necessário que a gente entenda que é a formação dos gametas. Então, ela pode ser chamada também de gametogênese. E antes de falar de fato, né, da meiose como um todo, é preciso que a gente entenda que na prófase 1, haverão aí alguns processos diferentes do que acontece na mitose. Por exemplo, na meiose 1, na prófase 1, a gente tem aqui a fase de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno. E aí, para poder que haja aqui a diacinese, que é quando finaliza de fato aqui a prófase. Aqui nós temos no leptóteno a condensação dos cromossomos que foram replicados. Após isso, né, no zigóteno, eles já vão aqui, ó, começando a parear. E quando eles começam a parear, eles começam a formar um complexo sinaptonêmico. Que esse complexo, ele gera uma sinapse, ele gera ali um encontro, uma sinalização. E aí a gente observa que ele vai se alongando aqui, ó, em todo o cromossomo. E aqui haverá a troca de informações. E essa troca de informações nada mais é do que o crossing over. Então, haverá aqui, né, no diplóteno, uma visualização melhor desse material sendo trocado, onde a gente observa que tem um cromossomo azul e um vermelho. E aí eles conseguem o quê? Trocar as informações das suas extremidades. Quando isso acontece, haverá o quê? Uma variação das informações. Então, haverá uma variabilidade aí genética. E aí o complexo sinaptonêmico, ele começa o quê? A se separar. E aqui, no final da prófase 1, a gente já tem os cromossomos aí recombinados, porque a gente tanto pode falar crossing over, recombinação, ou até mesmo permuta. Além disso, depois consegue ser observada aqui, ó, a região que houve aqui a separação, né, a troca de material, que essa divisão aqui ela vai ser chamada de quiasma. E aí a gente volta, né, para aquela visão geral. Então, na prófase inicial, nós temos a condensação, né, dos cromossomos. Após, né, a fase aqui de recombinação, a gente já observa que aí seria uma prófase tardia, a prometáfase, ou seja, eles vão ali procurando seus pares
para vir aqui para metáfase e eles conseguirem o quê? Se alinhar. Quando eles se alinham na placa metafásica, a gente observa que os polos também aqui, ó, dos fusos mitóticos, eles já estão formados. Então, quando eles estão formados, a gente observa que, posteriormente, esses cromossomos, eles irão ser divididos em quantidade. Então, se a gente inicia com 46, nesse momento aqui, os cromossomos, eles vão se dividir em quantidade. Então, eles permanecem com as duas cromátides. Então, vai 23 para um polo e 23 para o outro polo. Quando há aqui a formação do sulco de clivagem, a gente tem aí o seguinte, a formação de dois núcleos com uma quantidade, aí nesse caso, de 23 cromossomos com duas cromátides em cada núcleo. E aí a gente finaliza com a citocinese, que é a separação dos dois núcleos e a formação das duas novas células. Isso na meiose 1. Então ela começa com 46 e termina com 23. Começa com 46 cromossomos com duas cromátides e finaliza com 23 cromossomos em cada célula com duas cromátides. Quando a gente vai para meiose 2, a gente observa que está tendo a divisão das células, né, das duas células filhas. Lembrando, se é gametogênese, para a formação, por exemplo, de espermatozoides, que aí seria chamada de espermatogênese. Nesse caso aqui, a gente teria, né, a prófase com uma quantidade apenas de 23 cromossomos, cada um deles, né, formados por duas cromátides irmãs, eles condensam-se e fixam-se nas fibras do fuso. E aí o que acontece? Na prometáfase, eles já começam a se organizar para se alinhar durante a metáfase e formar a placa metafásica ou equatorial. Na anáfase, né, vai ter aí a quebra, ou seja, eles vão se dividir em cromátides. Essas cromátides, elas vão seguir cada uma para um polo. Então, se iniciou com 23 com duas cromátides, ele vai finalizar com 23 cromossomos de apenas uma cromátide. E aí, se são 23 cromossomos, é dito que são células haploides, porque elas têm apenas um conjunto de cromossomos. E aí, para ir finalizando o processo, os cromossomos descondensam-se e novos núcleos começam a se formar. As células filhas, elas são haploides e são separadas por membranas citoplasmáticas. Então, haverá ali a fragmentação das organelas para ter, né, aí a formação de duas novas células filhas. Então, nesse caso, meiose 1 reduz e a meiose 2, ela continua a mesma quantidade de cromossomos. E aqui a gente tem um panorama geral do que seria meiose 1 e meiose 2. No caso da meiose 1, formação aqui, por exemplo, dos espermatozoides. Então, meiose 1, formação aqui dos espermatócitos. Meiose 2, a formação das espermátides, que irão originar aqui, né, evoluir para os espermatozoides, haploides. E aqui nós temos a formação do óvulo, mas aí nesse caso, na meiose 1, já perde, né, uma célula, ou seja, um corpúsculo polar, e aí ficou aqui apenas um ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele vai se dividir na meiose 2, vai formar mais um corpúsculo polar, e aí vai ficar apenas o quê? Um óvulo, que é uma célula também haploide. Então, para cada divisão celular de gametas, né, de células que originaram gametas, para espermatozoides, terão aí 4 células formadas, e para óvulo, apenas um óvulo a cada ciclo menstrual, então apenas um óvulo para cada divisão celular. Para que eles, né, retornem à célula 2N, a célula diploide, é necessário que haja a ligação de um espermatozoide a um óvulo, ou seja, haja o processo de fertilização e formação de um zigoto, uma célula 2N, como mostra aqui na
imagem. Então, aqui houve a fecundação ou fertilização, a entrada do espermatozoide no óvulo para cada um, já que cada um tem 23 cromossomos, formar uma célula com 46. E aqui nós temos a literatura recomendada que eu utilizei, que foram esses 3 livros, e até breve.